eu tô muito chique porque eu tô falando com você diretamente do exterior. Ah, que bom, hein? Não é? Esse mundo online é ótimo, né, Sheila? De onde a gente Maravilhoso. estiver, É verdade. você pode nos presentear com o seu conhecimento. Olha que delícia! Ai, obrigada. Não, você é um espetáculo. Obrigada por você ter tirado um tempinho da sua viagem para poder compartilhar esse conhecimento com a gente. Ai, obrigada As de seguidoras verdade. estão adorando as nossas lives, tenho recebido muito feedback positivo. Que bom. Então, eu também adoro, 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 enfim, né? Ai, que bom. É... Fico feliz. Obrigada. Só para te fazer ficar com um pouquinho de inveja, aqui nós estamos lá pela base dos 35 graus, sei lá quanto mais. Um calor Que enlouquecedor. delícia! Delícia, delícia. O Muito tufão bom. passou, já Passou? já tá tudo certo. Já Que foi bom, embora. que bom. Então vamos lá falar sobre codependência. Vamos falar sobre codependência. O que é codependência? Então tá bom. A codependência é um distúrbio Só um emocional. pouquinho, gente. Manda aí o link para as amigas que vocês acham Ah, é acham verdade. que é importante ouvir. Vamos Tá lá. bom. Então, a codependência é um distúrbio emocional, acaba sendo uma doença emocional que se cria a partir do momento que uma pessoa começa a viver em função de De outra outro. pessoa que depende dela. Por isso que o nome vem codependência. Mais ou menos, uma metáfora que eu gosto de falar é o piloto e o copiloto. O piloto, ele checa tudo que o avião vai fazer para partir e o copiloto tem que checar o que o piloto fez. Então, o codependente, ele vai checando tudo que o dependente fez e faz o tempo inteiro. Então, por exemplo, se você tem um filho ou um cônjuge que faz uso de alguma adição que a gente chama, algum vício, fuma demais ou bebe demais, ou usa droga, ou joga o tempo inteiro e com isso gasta o dinheiro da família, a pessoa que está ao lado desta pessoa, ela passa a viver em função dessa pessoa, para, entre aspas, ajudá-la ou controlá-la. Sempre a pessoa que está do lado, codependente, a intenção dele é de ajudar, mas a outra pessoa se sente controlada. Hum. E o grande paradoxo, Marluce, é que quem controla é o dependente e não o co. Vou explicar melhor. Por exemplo, você tem um cônjuge que bebe muito, né? Tá. Aí você sai com ele e fica contando quantas doses de uísque aquela pessoa já bebeu. Então você acha que você está ali para ajudar, para falar, olha, bebe menos, para de beber, amor. Já tá na hora, tal, já bebeu muito, bebe uma aguinha o tempo inteiro querendo ajudar essa pessoa. E a outra pessoa se sente o tempo inteiro controlada. E ela fica com muita raiva de ser controlada. Só que, na verdade, essa pessoa, ela está perdendo o tempo dela, a disposição dela, para estar o tempo inteiro cuidando da outra pessoa ou controlando a outra pessoa. Então, na verdade, quem controla o codependente é o dependente, porque aí você não vive a sua vida e vive só para cuidar do outro. Não sei se ficou claro a minha Ficou. explicação. É uma necessidade de se sentir forte? É uma necessidade de se sentir essencial na vida do outro? Se sentir útil, essencial, importante. A frase que eu mais ouço no consultório é a necessidade de ser importante para outra pessoa, de ser o tempo inteiro demandada, porque aí você esquece das suas próprias dores, porque, de um modo geral, existem dois tipos de codependência. Um que a gente chama de viciado em amar, que é uma pessoa que ama demais a outra pessoa e quer cuidar. Esse amar demais tem uma conotação negativa, porque amar muito que sufoca, entendeu? E Aham. tem o outro que demonstra que não ama nada. A gente chama de viciado em evitar relacionamentos.
Então, é uma pessoa que o tempo inteiro ela está afastando e tendo milhões de outros problemas para se preocupar, para não se preocupar com aquela pessoa. É um engodo, porque, na verdade, o tempo inteiro ela está preocupada, mas ela demonstra uma não preocupação. Entendi. Complexo esse assunto, né? Muito! Para quem não Mas deixa eu ouviu te fazer. ainda, E deixa eu te fazer uma pergunta. E nesse caso, o tratamento é para o dependente ou o codependente? Ó, porque numa situação de vício, você tem que tratar quem é o dependente, né? O codependente, não é isso? O então, codependente. Vamos dizer, ele é usuário de droga. é o A mãe dependente. tem um filho que é usuário de droga. Isso, E a mãe é dependente daquela situação. O filho isso. é o codependente. É isso? O É uma filho é o relação. dependente, ele é o usuário, ele depende de uma droga para viver, por exemplo, Tá. tá? Então, a mãe é o codependente. Geralmente são os pais, a família, o irmão, a irmã. Todo mundo na família adoece. Quando tem uma pessoa que é dependente, que Dependente. também tem um outro nome técnico que a gente usa, adicto. Uhum. Quando tem uma pessoa que é adicta a algum vício, algum comportamento compulsivo, repetitivo, constante, essa família inteira adoece. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu atendi certa vez um rapaz que ele ele tinha dificuldade em arrumar emprego. Ele não arrumava emprego, ele tinha dificuldade em terminar uma universidade, então ele fez mais de 7 universidades, não terminou nenhuma. Ele ia trocando, né? E a família nunca colocava um limite. Tipo assim, olha, se você não terminar a próxima universidade, você vai trabalhar. Não. Uhum. Os pais iam permitindo que ele continuasse a fazer novas faculdades na expectativa de que ele encontrasse alguma faculdade que ele gostasse. E aí, quando eu o conheci, ele já estava beirando os 40 anos e ainda não formou, não tinha formado e também não tinha um emprego. E todos os empregos, subempregos que ele tinha, eram os pais que arrumavam para ele. Entendeu? E aí, Uhum. por óbvio, a autoestima da pessoa não sobe. Lembra que eu Porque não contei conquista? porque não conquista, porque não luta, porque a autoestima, um dos pilares da autoestima, é você saber o que você quer e realizar, se propor a fazer algo e fazer, Claro. né? E aí o que acontece? Esse cara, ele começou a entrar em depressão grave. Começou com uma ansiedade leve, depois da ansiedade passou por um transtorno de ansiedade, crise do pânico e evoluiu para uma depressão grave. Nessa depressão grave, o que acontecia? Ele dormia até 1 da tarde, mais ou menos, aí ele acordava, tomava o remédio para dormir e dormia de novo. Entendeu? Então ele passava dias dormindo. E com isso não fazia exercício físico, não comia direito. E a depressão, eu brinco que você dá a mão, ela quer o pé. Né? Aquela expressão. Você dá um pouquinho e ela já quer te tomar por inteiro. Então o que acontece? A pessoa vai piorando no estado depressivo. Né? E com isso, a família inteira se mobiliza. A irmã levava café para ele na cama, a mãe, o pai, entendeu? Aí todo mundo Entendi. se preocupava, levava ele para o shopping, saía com ele para andar, e ele não queria levantar da cama, aí ele chorava, ele falava que queria morrer. Então, assim, a família inteira não conseguia dormir, porque ele acordava de madrugada, aí ele falava, eu quero morrer, essa vida não faz sentido, entendeu? Então, a família inteira é o quê? É dependente ou codependente? A família inteira ficou codependente desse Dele. rapaz. Então, toda a família precisa de tratamento. Esse Olha. foi um dos motivos que me levou a querer estudar famílias e matrimônio. Quando eu fui fazer o mestrado na Espanha, esse meu mestrado foi em família e matrimônio. Por quê? Porque um membro da família, quando ele adoece todo o sistema familiar. Todo mundo fica Sensacional. doente, entendeu? Porque cada um tem influência na vida do outro É um ali. sistema, é um É um elo. sistema. É um É um elo. sistema.
Se esse elo quebra, fica tudo desajustado, né? Exatamente. E aí a gente está falando aqui de vícios mais graves. Então, por exemplo, no caso do alcoolismo ou no caso de droga, a pessoa vai precisar também fazer um tratamento pessoal do dependente químico para ele poder se livrar da droga, tá? Mas aí vem a psicoterapia para trabalhar a conscientização de que ele tem um problema e que é grave, que ele precisa se tratar. Depois a medicação, para ele conseguir desintoxicar o organismo de todas as drogas que ele está usando, né? E depois ainda precisa de um médico clínico para saber quais os estragos que ele já fez com o corpo dele, para ele voltar a malhar, ter alimentação saudável, etc. Tudo isso com uma pessoa só. Mas e o resto da família? O resto da família precisa tratar para aprender a deixar o codependente ser livre e responsável pelas atitudes dele. Responsável, isso. Porque vive a família inteira sob suspense o tempo inteiro. Exatamente. O que será, né? Exatamente. Aí tem também um outro tipo de dependência que eu acho muito importante falar aqui, que é sobre mulheres que dependem dos homens com quem elas convivem. Entendeu? E aí isso é muito recorrente, né? Muito recorrente. É tão recorrente que tem um grupo de anônimos, como tem o AA, Alcoólicos Anônimos, tem também o MADA, Mulheres que Amam Demais, Anônimas. Uhum. E agora que o mundo está todo mudando, ficando diferente, existe também o PADA, Pessoas que Amam Demais Anônimas, porque tem homens também que amam demais. Não é tão comum quanto as mulheres. Bem pouco, né? Não, você sabe que está aumentando a cada ano. Porque muita coisa está mudando. Está aumentando o número de homens. Mas é porque as mulheres são mais emocionais, né? Tem. Mais amorosas e tal. Isso. E acabam gerando todos esses problemas que fazem com que elas sofram muito. Muito. Porque aí o marido pode... Nós estamos falando de marido, mas pode ser qualquer pessoa. Namorar. A pessoa pode... marido, namorar, pode bater, pode machucar, pode humilhar, pode ofender. E aquela pessoa está sempre ali achando que ela que é a culpada pelo relacionamento ter dado errado. Isso é um tipo de codependência. Lógico. Entendeu? Teve uma seguidora que escreveu: por que isso acontece? Tá. Na infância do codependente, de um modo... Infância. Tudo lá. De um modo geral, o codependente é uma criança que não recebeu o afeto que ela gostaria de ter recebido. Tem que ficar muito claro aqui que não necessariamente os pais não deram esse afeto. Às vezes os pais deram, mas não supriu o que aquela criança específica precisaria. Tem criança que precisa menos, tem criança que precisa mais. E a nossa cultura, você vai concordar comigo, ela é muito adepta a valorizar quem te dá mais trabalho. Você quer ver? Eu vou na sua casa te visitar, umas 2 da tarde. Aí seu menino tá dormindo, ele tem 1 ano e pouquinho. Aí geralmente mãe de primeira viagem fala assim: senta aqui na sala, vamos conversar baixinho, que o bebê tá dormindo, tal, senão ele acorda e não deixa mais a gente conversar. Aí acorda o bebê, você vai lá olhar, ele tá quietinho no berço, brincando, sozinho com as mãozinhas, sei lá, bebê mais novo, 10 meses, 11 meses, sei lá. Tá lá brincando, brinca ali, senta, brinca com os bonequinhos ali, fica quieto. Aí a mãe fala assim: deixa lá, ele tá quietinho, deixa ele lá brincando, vamos conversar mais um pouquinho. Que se a gente chamar atenção, aí ele não brinca mais sozinho. Então, essa criança que está comportada, ela não recebe a atenção porque ela está se comportando adequadamente. Agora, se fosse aquele filho danado, custoso, que grita, que pula, que levanta da cama e já sai correndo, aquele que dá mais trabalho, a mãe vai abrir a porta para receber a gente com a criança no colo.
É ou não é? É verdade. Então a gente acaba valorizando mais da nossa cultura. As crianças que dão mais trabalho, ou que estão mais doentes, ou que exigem mais atenção. E aqueles É outros verdade. filhos que são mais politicamente corretos, eles recebem pouca atenção. Isso aí. A ponto de uma mãe falar assim, Sheila, para que eu vou na escola? Para todos os professores elogiarem, falar que ele só tira 10, que ele é ótimo aluno? Agora, no outro filho, eu tenho que ir toda semana na escola, porque ele é expulso, ele dá trabalho, entendeu? Então, assim, Entendi. na infância do codependente, existem duas situações. Uma, ele foi mais carente, não recebeu o afeto que ele precisava para suprir. Então, ele vai desenvolvendo uma necessidade de fazer algo para as pessoas gostarem dele. Isso é um jeito. Então, ele fica o tempo inteiro querendo agradar as pessoas para ser valorizado, amado, respeitado. E o outro jeito é quando você pega uma criança e você dá muita responsabilidade para ela na idade que ela não tem capacidade para receber essa responsabilidade. Por exemplo, Olha, crianças de 6, 7 anos deveriam ter quais os tipos de problemas? Chuta aí com a sua experiência de vida. quer brincar e não pode, quer, né? Acho que é Chora isso, porque não assim. aprendeu matemática direito, 1 mais 1, 2 mais 2, sei Isso. lá. Desculpa. Esses são os problemas que deveria ter. Alguém fez bullying na escola, amiguinho chamou de chato, bateu. É, Aí você pega uma criança de 6, 7 anos, vou subir um pouquinho. Um moleque de 10 anos que apareceu no Jornal Nacional uma vez, em Recife, de terno e gravata. E o William Bonner, saiu no Jornal Nacional. E o William Bonner falando assim, que era uma criança que batia de porta em porta vendendo livro. E o jornal foi entrevistá-lo, e ele parecia um homenzinho conversando. Ah, que eu tenho que ajudar a minha família é muito pobre, eu tenho que vender livros para pagar minha escola. Essa criança tem grande chance de ser um codependente. Por quê? Porque foi exigido dela uma responsabilidade muito além do que a idade dela capacita, entendeu? E ela vai uhum. se tornar uma pessoa que, na fase adulta, de um modo geral, uma pessoa que já está cansada de tanto cuidar. Então, aquela pessoa que eu falei para você que finge que não cuida de ninguém e tem vários... Penduricalho. Exatamente. Não se entrega. É uma pessoa que não se entrega ao amor, às pessoas. Trabalha muito. Aí tem várias coisinhas. Ela pode trabalhar muito, ter muitos programas sociais para cuidar, igreja, trabalho, família, e ter um monte de namoradas, separar de todas, enfim. Não tem um vínculo que segura, que dá aquela confiança de que se você esperar o amor, ele vem. Uhum. Porque a pessoa acha que não vem e ela Não nem vem. espera. E muitas vezes é verdade, não vem mesmo não. Porque não aprendeu a receber esse amor, né? Também. E se relaciona com pessoas que só sugam, também não dão. Uhum. Porque é um círculo vicioso, entendeu? Imagina uma roldana, isso aqui é uma roldana. E aqui outra roldana. Quando elas se encontram, um dente de uma encaixa no dente da outra. Mas aí logo em seguida elas se afastam. Entendeu? É o tempo inteiro. Aproxima, afasta, aproxima, afasta. Acha uma pessoa para amar, não dá certo, afasta. Acha outra, não afasta. E Olha as que pessoas interessante. vivem isso O tempo inteiro. recorrentemente, o tempo inteiro. O tempo Sheila, que inteiro. curioso. E é um Quais são sofrimento. os casos de codependência mais recorrentes? Então, são mulheres que amam demais, é um exemplo. Esse é um dos Mais. mais recorrentes, mulheres que amam demais. Famílias de pessoas que são viciadas em jogo, em álcool, em, agora na internet, em jogos digitais. Eu acho que vem uma leva de adolescentes por Sim, aí muito. muito grande viciadas em jogos.
É, Impressionante como isso é. E o que é pior, porque os pais acreditam que eles podem ser um gamer, podem ser profissionais, e isso. investem nisso e a criança só vive disso o dia inteiro. Não come direito e fica. É uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Uma coisa que você falou muito legal agora, que fica como dica para as pessoas, é assim: o codependente ele para a vida dele para tomar conta Da- da Do outro. dependência. Exatamente. Então, olha só, olha o que você acabou de falar. A criança não come, não dorme, e só jogo, 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 jogo. Entendeu? Então, assim, o codependente, ele para a vida dele todinho, ele mata trabalho, ele para cuidar daquela Isso! pessoa que está sempre mal. E você tem que estar sempre alavancando. Ah, eu tenho que ajudar meu irmão, porque meu irmão, tudo quanto é coisa que ele faz, Sheila, só dá errado. Só dá errado, coitado. O povo fala assim, ele não deu sorte na vida. Não, ele não assumiu as responsabilidades. E aí, como ele não assumiu, sempre tem alguém que vem e assume por ele. Aí ele não vai aprender, consequentemente, ele vai permanecer pedindo ajuda e sendo alavancado o tempo inteiro. E olha como isso está ligado à autoestima, né, Sheila? Porque quando você fala da autoestima na questão de realização, ou Aham. seja, quando você se realiza, né, você toma consciência, assume responsabilidade, assume risco Isso. e realiza, isso volta para a sua autoconfiança. Porque mesmo que você Isso. fracasse, você aprende com o fracasso, né? Não só o sucesso, mas o fracasso ensina muito. Então, o assumir responsabilidade, como esses assuntos todos se relacionam e estão dependendo um do outro, né? É muito curioso, né? Exatamente. Muito Exatamente. curioso. Por isso que quando eu comentei com você que um dos meus objetivos era ensinar para as pessoas limites, é porque Uhum. eu entendo que a base de quase todas as nossas disfunções emocionais vem da falta de limite. Eu concordo. Entendeu? Assim, porque se você não aprendeu desde pequenininho a dizer não, eu não quero, eu não gostei, eu discordo, eu penso diferente, para com isso, não faça isso. Você vai deixando as pessoas invadirem, e aí pode ser filho, pode ser pai, pode ser parente, pode ser chefe, pode ser amigo. Entendeu? Eu lembro de uma Uhum. amiga que eu tinha e ela me pedia carona. Eu saía da minha casa, passava na casa dela para pegá-la e a gente saía junto. E aí um dia eu perguntei assim: vem cá, você também tem carro? Você não vem aqui me pegar de vez em quando? Aí ela falou assim: ai, não, Sheila, eu tenho preguiça de dirigir. Aí eu anotei isso aqui na minha cabeça, tá bom. Aí saímos uma vez, fomos pro clube. Eu era sócia da Asbac, estavam tomando sol lá na Asbac. E aí ela falou assim: Sheila, você pode pingar o limão para mim aqui no copo? Aí eu falei: por que você não pinga? Aí ela falou assim: porque vai sujar minha mão de limão e vai manchar. Ah, ah, oi! Oi! Então, nesse dia eu acabei rindo assim. Falei: gente, essa menina é muito folgada. Porque tem algumas coisas que você faz por gentileza, né? Quando vira uma constância, vira uma dependência. Entendeu? Aham. Então foi uma amiga que eu, depois desse dia do limão, foi somando uma coisa aqui, uma coisa ali, eu falei, cara, essa menina não é minha amiga. Ela precisa que eu esteja ao lado dela, paparicando ali o tempo inteiro, entendeu? E Aham. aí o que eu fiz? Parei. Parei e esperei. Sabe o que aconteceu? Ela não me procurou. Por quê? Porque ela não gostava de mim, ela gostava da minha disponibilidade. Lógico. Entendeu? Uhum. Então, assim, fica fácil a gente saber se a outra pessoa abusa da gente quando a gente para. É uma dica também. Para. Para de fazer pela outra pessoa. Vê se ela acha ruim ou se ela vai falar: olha, eu tô sentindo sua falta. Ou se ela quer só Claro. a sua disponibilidade. Isso aí.
Vou Então, deixar foi isso gravado que sim, eu gente. entendi. Eu vou deixar gravado, só para vocês saberem aí, que estão muita gente perguntando. Ô, Tá. Sheila, eu Ah, vou voltar, porque tem as relações afetivas de casais, enfim, família e mulher, tal. família, Mas, de novo, voltando a essa questão, porque é muito sério essa questão dos adolescentes e dos jovens hoje com relação aos jogos. É Aos muito jogos. sério, Muito, muito. é sério mesmo, é sério. Porque, por dois motivos. Primeiro, porque eu vou te dar um exemplo. O meu filho mais novo, de 11 anos, o meu filho mais velho, ele foi ter celular ele foi ter celular com 13 anos. O mais novo já teve com 11 anos ou 10, porque ele precisava para a escola para poder mandar Então ele foi Sim, jogado na tecnologia com muito mais antecedência do que o mais velho. sim. Eles ficaram um ano na pandemia na tecnologia. Então é aquela coisa, eu tô tendo aula, mas daqui a pouco que acabar a aula no intervalo, eles já correm para o jogo, porque eles jogam conectados com todo mundo. É, com E o todos. mais velho tinha uma necessidade muito grande de jogar o tempo inteiro. E eu impunha limite. Não, você só vai jogar 2 horas, a semana de prova não joga e tal. E ele falava, mas todo mundo joga. Bom, aquela frase famosa da mãe, né? Todo mundo é muita gente, enfim. É, aham. E aí, o que eu comecei a perceber, assim, eles me relatavam, não sei quem passa a noite, fica jogando até de madrugada. Quantas famílias eu conheci que os filhos rodam à noite jogando. E aí eu sempre falei pro meu filho, eu falava assim, filho, o problema não está em jogar, o problema está em só ter prazer em jogar. No dia que você só tiver prazer em jogar, você não tiver delimitando os tempos e os Sim, limites que precisa ter, sim. você vai virar um viciado em jogo, da mesma forma que é viciado em bebida, que é viciado. Mas Exatamente é isso. uma Exatamente. guerra isso, Sheila. Eu estou falando que isso é um controle absoluto o tempo inteiro que você tem que ter. Então, eu acho que vem aí uma nova geração muito problemática, porque a maioria, tem muita gente que eu vejo de crianças pequenas que os pais acham que ele pode ser um gamer, que ele pode ser um profissional do jogo. Mas uma criança de 10 anos de idade, que precisa ficar 10 horas na frente de um computador. Como é que pode uma coisa dessa? Pois é, o que está acontecendo é que essa geração de pais que hoje tem filhos adolescentes foi uma geração que nós, pais, dos pais atuais, mimamos muito. A verdade é essa. Nós fomos muito exigidos pelos nossos pais e acreditamos que, naquela época, que não devíamos exigir muito dos nossos filhos. Você vê, quando eu era pequena, eu sobrevivi com 3 sapatinhos. Hoje em dia, os netinhos têm 50, sei lá, e os filhos tinham 10, entendeu? Então tá tudo muito Aham. mais fácil. A tecnologia, a indústria, tudo contribuiu para essa geração ter mais facilidade. Tanto é que os bebês hoje, de 1 aninho, já fazem assim com o dedinho, Já fazem. já sabem, né? É incrível como aquilo é intuitivo. E você falou uma coisa, lá em Brasília já tem escolas que usam iPad, São Paulo deve ter também, iPad para estudar, como se fosse caderno. Não, Sheila, os livros Já dos estão meus todos. filhos são Ah, todos digitais. então, é verdade. A sala de aula é só no computador. Pois É uma é, loucura, entende o que eu estou te falando? É uma entendo, loucura. Eu não sei como entendo. isso precisa acontecer, esse meio do caminho. Precisa resgatar um pouco, porque eles precisam Então, aprender, acho que inclusive, a escrever, né? a escola vai Escrever. precisar também colocar regras rígidas, que eu tive um caso há 2 semanas atrás, que as crianças de 9 anos estavam olhando filmes pornôs na escola, no iPad da escola, porque alguma coisa aconteceu lá na escola que eles não fecharam o sinal. Então o sinal da internet estava aberto. E eles assistindo filme pornô, aqueles piores filmes possíveis e imaginários no banheiro masculino. Entendeu? Aí um lá contou, e sempre é assim, né? Aí descobre, as É. mães ficam todas enlouquecidas. Mas então, às vezes acontece em casa e às vezes acontece na escola. Nós temos que ficar mais vigilantes. Assim, eu até te dou parabéns.
Porque você está limitando. Seu filho hoje vai reclamar, vai fazer uma guerra, mas ele vai te Nossa! agradecer Isso. depois. Eu conto isso da história. A Alessandra, minha filha, ela chorava, ela tinha uns 15 anos, mais ou menos, para estudar inglês. 15, 14, 15. E ela falava, eu lembro direitinho, ela me chamava de mamãe. Mamãe, eu detesto inglês, mamãe, eu detesto. Eu não quero ir para a escola. Escorria lágrima assim. Aqui, ela tem um olhinho verdinho, olho verde quando chora, fica tudo vermelho assim em volta. E eu ficava olhando aquele olhinho assim, pensando, meu Deus, coitada, ela tá um choro doído, sabe? E eu falei para ela, pois vai fazer. Sem choro nem vela, vai estudar inglês. Isso. Aí depois que ela formou na faculdade, já estava com 26 anos, um dia a gente conversando, ela falou assim, mãe, ainda bem que você me obrigou a estudar inglês. Você entende isso? É assim que o seu vai se comportar, mas só daqui 10 anos. É. Então, se você pudesse traçar uma trajetória do codependente, falhou na autoestima, Falhou no limite, no limite. na responsabilidade, tá? E assim, eles já vêm de uma família que disfunciona, de um modo geral. Ou uma família muito rígida, ou uma família excessivamente rígida, eu preciso deixar isso muito claro, O que ou é uma família excessivamente rígida? que você nunca pode dar a sua opinião, você nunca pode externar seu sentimento e é tudo muito rígido. Hora de acordar, hora de dormir, hora de falar, hora de calar. Assim, a criança não tem voz, não é dialogado com ela. É sempre ordenado. Entendeu? Porque a Aham. criança, ela só é criança, ela não é burra. Ela é pequena, então tem coisas que o cérebro dela não acompanha pela imaturidade, naturalmente, da Claro. idade. Mas ela sente, ela tem o direito de expressar, entendeu? Então, famílias Sim. excessivamente rígidas são aquelas famílias que a criança não tem nenhum direito de chorar. Como era na nossa época também, um pouco assim, cala a boca, engole esse choro, né? Não tem, Sim. você não tem a oportunidade de se posicionar. Você é obrigada, assim, tem muitas famílias também religiosas com uma religião Isso, a religião muito, normalmente é muito castradora nesse sentido, né? sim, não são todas, mas tem algumas que Não, são lógico. muito, né? E famílias excessivamente disfuncionais, onde elas são permissivas, mas elas disfuncionaram porque já aconteceu lá em cima, nos pais, nos avós, uma disfuncionalidade, ou seja, sei lá, hipótese, quem está na função de pai foi embora, morreu, ou separou, Ah, largou, abandonou. Aí esse filho que foi abandonado, ele teve que virar marido da mãe para poder ajudar a cuidar dos irmãos. A gente fala que é uma família que disfuncionou. Cada, cada pai, mãe, filho, eles têm funções na família. Se uhum. acontece alguma tragédia que a família tem dificuldade de organizar, e claro, até eu li uma placa hoje que falava assim, depois de um acidente, nada na vida continua igual. Então, assim, você precisa se adequar à nova situação. E muitas vezes a família disfunciona, não adequa. E essas disfuncionalidades vão criando feridas emocionais que acabam se tornando esse tipo de Problemas. problemas emocionais sérios da fase adulta. Entendeu? E terapia corrige isso, consegue melhorar isso. Então, a primeira coisa que consegue melhorar isso é a pessoa querer e buscar ajuda. Porque, assim, tem gente Se que quer, mas não busca. conscientizar que tem esse É, problema, né? exatamente. Que tem um problema que é grave, né? E que geralmente essas pessoas que são frutos de abusos emocionais, elas permanecem nos relacionamentos sendo abusadas emocionalmente, que é uma Uhum. característica do codependente emocional. Ele é completamente abusado emocionalmente e ele não tem essa percepção desse tipo de abuso e vai permanecendo nos relacionamentos. Porque quando a gente fala em abuso,
As pessoas só lembram do abuso sexual. Não, tem o abuso físico, o abuso moral, o abuso emocional, o abuso verbal. Então, são vários Tem. tipos de abusos. Uhum. Né? Abuso físico, falei, surra. Normalmente é mais em mulher? Então, até uns 10 anos atrás, todas as pesquisas mostravam que o número maior de codependentes eram mulheres. Mas com essa história que os papéis masculino e femininos hoje não estão assim tão definidos mais como eram antigamente, então tem muito homem que está se tornando codependente porque ele ficou meio perdido nessa função masculina. E as mulheres, às vezes, contribuem também para eles se perderem, porque nós, às vezes, exigimos que eles sejam um pouco mais emocionais. E, tipicamente, eles não são, né? O cérebro deles foi feito para serem mais racionais. E existem alguns homens que são mais emocionais por características de personalidade, história familiar, enfim. Né? O pessoal brinca que são os artistas, as pessoas que são mais criativas, os homens mais criativos, são os homens que têm essa tendência a serem mais emocionais. Aham. Né? São mais sensíveis. São mais sensíveis, exatamente. Entendi. Né? Então, esse assunto que a gente conversou, pra você ter uma ideia, nós falamos sobre 5 coisas aqui, gravíssimas todas elas, e que dariam horas e horas e horas de conversa sobre cada um desses temas. Então, eu até fico assim, se as pessoas não vão ficar confusas com tanta informação. Né? Mas, Então, bom, resume. pelo menos uma pincelada é importante as pessoas saberem. É uma doença emocional, tem cura, ela é tratada com psicoterapia. Em algumas situações, além da psicoterapia, às vezes é necessário usar a medicação, porque algumas pessoas entram em estado de ansiedade fortíssimo, com transtornos de ansiedade, ou com transtornos depressivos, ou até outros transtornos afetivos. Então, às vezes, se faz necessário uma ajuda psiquiátrica, mais pontual. Né? Uhum. Ou a pessoa, se ela não quiser medicar, se ela tiver algum desses sintomas que eu citei, ela pode fazer uso de outras terapias alternativas que para algumas pessoas funcionam muito bem, como, por exemplo, a meditação, o relaxamento, a yoga. São técnicas que as pessoas usam que contribuem bastante. E para algumas pessoas só isso e a psicoterapia, elas já conseguem dar o pulo do gato, se curar. Outras não. Outras precisam de mais tipo de ajuda. Alguns livros, alguns autores, a Melody Beattie, que é uma das mais famosas em codependência, eles falam que o tratamento pode durar até 5 anos. Mas isso minha experiência clínica me mostra que é muito relativo. Existem pessoas que são interessadas em fazer psicoterapia e elas te dão um retorno muito rápido, porque elas se propõem a fazer as tarefas que eu indico, leem os livros, assistem os filmes, discutem comigo. É uma terapia, assim, dinâmica. Sim. Então, isso contribui para ser muito mais rápido. Já perguntaram aqui. Dica de livro e de filme. Bom, você já preparou um exercício que eu já sei. Então, um exercício muito legal é as pessoas fazerem uma lista das pessoas com as quais você se relaciona e quais os tipos de abuso que você acredita que você sofra sobre o relacionamento que tem com essas pessoas. Só de listar e começar a pensar, isso já te dá um insight para ver se você consegue compreender o que é abuso e o que não é abuso. Ótimo. Tá? Então, assim, filmes. Existe um filme muito interessante que se chama Reine sobre mim. Olha o nome do filme. Nossa! Reine Sensacional. sobre mim. Então, eu nem vou dar spoiler do filme,
porque eu gostaria muito que as pessoas vissem e depois me dessem feedback. Se entenderam qual personagem lá é o codependente. Reine sobre mim. É muito legal. Então, é um exercício. Porque toda vez que eu passo um filme para alguém, eu nunca falo assim, eu quero que você assista por isso. Não, eu quero que você assista, ponto. Descobre lá para mim por que que a Sheila me passou esse filme. Que é aí que é legal, que você vai entrar em contato com os personagens do filme e ver se você Lógico. se identifica com alguma coisa que você esteja vivendo. Entendeu? Entendi. Essa parte que é legal. Muito bom. Livro. O primeiro que você falou da outra vez, que é o Codependência Nunca Mais, até Aham. hoje é o mais vendido. Até hoje é o Olha. mais vendido, porque ela foi muito feliz, a autora, em explicar o que é a codependência. Né? Ela coloca lá mais de 60 características que podem ter os codependentes. Tanto em cuidar de outras pessoas, de antecipar os problemas das outras pessoas, sem nem que você seja perguntado. Deliberadamente você vai oferecendo ajuda o tempo inteiro. Aham. Tem da baixa autoestima, tem da dificuldade de fazer amigos, nossa, são muitos. E esse livro, ele faz uma graduação de 0, 1 e 2, quando você lê, para você identificar 0, você não tem, 1, você tem um pouquinho, e 2, você tem muito daquilo que Aham. a autora está propondo. Então, E isso muitas também. vezes você nem sabe, né, Sheila? Não. Se não for um problema que te afeta, as pessoas vão vivendo isso normalmente, achando que ok, né? Anos, achando que esse é o papel que elas têm aqui na vida. Isso. E olha Entendeu? como eu sou Mulher Maravilha. Uau! Ajudo todo mundo, faço todo mundo. E aí entra, de novo, um quesito bem complicado, porque a nossa educação judaico-cristã, ela contribui muito para isso. Que assim, ajudar os outros em detrimento a mim. Entendeu? Porque cuidar de Aham. mim, pensar em mim, é egoísmo e a gente deve se sentir culpado. Só que, claro, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Lógico. Então, assim, eu posso cuidar do outro no limite, de novo a palavra limite, no limite do meu bom senso, quando cuidar do outro é não me prejudicar. Se isso não me prejudica, eu faço com o maior prazer. Mas se vai me Foi de prejudicar... você que eu ouvi uma frase que eu não me lembro na época Hum, que eu fazia terapia com você? A gente ah, só dá o que sobra. A então, gente só eu não consegue. consigo... Não é mais ou menos isso, assim, mas eu não me lembro como era, mas isso ficou na minha cabeça. A gente só consegue dar para o outro que tem na gente que sobra. Alguma coisa nessa linha foi você que. Você até consegue dar aquilo que você não recebeu. Porque tem alguns autores que falam assim, você não vai dar amor se você não recebeu amor. Aham. Entendeu? Então, mas você consegue dar o que você não recebeu. Se você tomar consciência de que dar tem limite também. Porque você não pode dar e ficar sem. Sabe aquele máscaras cairão, que quando você entra no avião, máscaras cairão, e você coloca a máscara em você e depois no outro. Isso, Então, isso. essa frase como é que fala, das aeromoças, ficaram marcadas para mostrar para as pessoas que elas precisam ter força para cuidar de outra pessoa. Você não pode morrer de fome e dar comida para outra pessoa. Porque Isso, é a sobrevivência, isso. entendeu? Então, emocionalmente, as pessoas fazem isso. Elas podem até não fazer fisicamente. Não dar a comida para o outro e morrer de fome. Mas elas dão muito mais do que a sua cota justa de trabalho. Muito mais. O tempo todo. Aqui a gente está falando de quantidade, de excesso. Entendeu? Agora, Entendi. pegando o gancho nessa do você dá o que sobra. Estou aqui
vendo se eu consigo arrumar uma frase que fique mais próxima do que eu gosto de falar. Você precisa dar sempre no limite do seu bom senso. Eu acho que é essa frase que vai sair, não tem outra. Assim, se isso não for tirar de você, por exemplo, um exemplo muito bobo, mas muito importante. Eu moro na asa sul e você mora na asa norte. Eu vou te dar uma carona. Eu moro no oposto. Me dá um Aham. exemplo aí de São Paulo que as pessoas conhecem. Um bairro diferente. Sei lá, você está no Aqui, Jardins. eu vou pro Morumbi e eu vou pro Jardins, por exemplo. Não tem nada a ver. Então, o codependente geralmente ele faz assim, ele vai lá te levar, chega atrasado, pega todos os sinais, paga multa, porque ele não soube dizer não para você. Então, assim, essa dificuldade de falar não, ela também é uma característica fundamental das pessoas que são codependentes. Agora, é claro, quando você fala não, sempre, tudo, por isso que eu estou te falando, o equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Você fala não o tempo inteiro, você enrijece. E o problema de cristalizar é que você cristaliza os relacionamentos. Aí o relacionamento fica enrijecido, fica frio. As pessoas se Porque não tem afastam. manobra de aprendizado. Porque quando Exato. você me fala não, eu também tenho a possibilidade, eu tô dando a oportunidade de você crescer com isso ou me convencer do contrário, né? Exatamente. Ou Tem me esse. convencer do contrário, Então, né? muito bem, Sheila. Ó, estão Ah, me que perguntando coisa. aí, quanto tempo dura uma análise? Estou há 25 anos. Não, então, eu costumo falar que nunca antes de 6 meses, tá? Nunca antes de 6 meses, mesmo quando as pessoas buscam algo pontual, a gente precisa de um tempo ótimo para aquela coisa ser compreendida, Uhum. tá? Mas eu já atendi pessoas que foram no meu consultório 1, 2 ou 3 vezes no máximo, e eu nunca mais as vi. E X anos depois eu as encontro na rua, no shopping, elas falam, ai, doutora, aquela consulta mudou a minha vida, entendeu? Então a gente nunca sabe exatamente quando você fala algo para alguém que toca o coração dessa pessoa. Às vezes a pessoa já vem quase pronta e você só dá um empurrãozinho. Às vezes não. Às vezes a pessoa vem muito crua, ela nem sabe que ela tem um problema. Então existe um Uhum. período da psicoterapia que você precisa contribuir para ela tomar consciência que ela tem um problema e depois trabalhar o problema. Tem gente que já vem pronto, então é relativo. Sim, se você Depende fizer da autoconsciência que você tem. isso, se você fizer uma psicoterapia bem feita, com sessões, por exemplo, semanais ou quinzenais, por 2 anos, você já tem muito material trabalhado. É que existem psicoterapias de apoio que não são psicoterapias de mudança. Assim, eu, particularmente, trabalho com psicoterapia de mudança. Raramente eu trabalho com psicoterapia de apoio. Às vezes é necessário. Você pega uma pessoa que está com câncer terminal. O que aquela pessoa quer? Ela quer uma terapia de apoio para ela conseguir passar por aquela fase difícil de uma maneira um pouco menos Uhum. dolorosa, se é que é possível, né? Mas de haver uma compreensão maior do processo da doença. Agora, você pega uma pessoa que é saudável fisicamente, jovem, e jovem, eu vou aí até os 70, 80 anos de idade, porque se ela for saudável, o espírito é jovem, ela pode fazer mudanças muito significativas. Então, assim, depende muito da pessoa. Tem gente que adora falar assim comigo, eu tô fazendo terapia com a Sheila há 10 anos. Mas não é verdade. Ela fez 2, sumiu, passou 3, nunca mais eu vi, aí voltou, passou um ano, depois sumiu. Entendeu? Existem pessoas que Uhum. fazem isso também, que te buscam na época do incêndio. E Entendi, aí das você. crises. Exatamente, você passa a ser um terapeuta bombeiro, Isso, entendi. né? Então é tudo muito relativo isso. Então vamos resumir assim. Primeiro, o nome do filme é Reine sobre mim.
Isso. Perguntaram, no Netflix tem? Na Netflix? Não Você acha? acredito, né? Faz tempo que eu não vejo no Netflix. Ele tinha. Não é muito. É um filme que foi feito depois de 2011. Então, Tá, assim, eu acho que ele é mais. Ele encontra ainda. Não é tá muito bom. complexo, não. Os livros, Codependência Nunca Mais. Codependência Nunca Mais, da Melody com Y no final. Bettie. Depois eu posto nos stories, você Isso. também, para as pessoas Tá, saberem, ótimo. Faço, né? faço sim. E o outro livro, você falou outro livro? Não, hoje não. Hoje eu falei só Então, do Codependência Nunca Mais, porque eu tá, acho que tá. ele é tão denso. Tem outro livro que é subsequência do Codependência Nunca Mais, que é Para Além da Codependência, o título do livro. Para Além. Mas é para Tá. depois que você já foi curado, Uhum, você entender como acontecem possíveis recaídas, etc. tá Mas como bom. essa live hoje é específica sobre o que é A a doença em codependência, si, então eu prefiro passar o Codependência Nunca Mais e que as tá. pessoas vão ter a oportunidade de ler e trocar ideias aqui conosco. E a Isso. tarefa da E a escrita tarefa? é De fazer uma relação dos seus ciclos de amizade ou ciclos de relacionamento ciclo de e tentar relacionamentos. mapear que tipo de papel você tem nessas relações. É se você é sempre o salvador daquela pessoa ou se você é um abusado ou se você é até um abusador. Vamos ver o que vem Sim, pela frente. Só o fato de você elencar e parar para pensar já pode te trazer grandes insights, grandes né? insights. É isso aí, Você coisa é boa. danada. E aí sigam a Sheila, porque vocês podem perguntar para elas se alguma dica e tal. Eu vou deixar salva a live. Aham, E vai ter lá o link da Sheila embaixo. Então é obrigada. fácil vocês mandarem, porque tem muita gente que me pergunta coisas e eu fico direcionando para você, mas talvez seja mais Aham. fácil já perguntar direto para você. E Mas eu tenho esse cuidado de estar respondendo as pessoas, de responder as pessoas, mas também tenho o objetivo de ensinar os limites, que eu acho que isso é o mais importante, das pessoas inclusive, aprenderem. eu acho Pode que a falar. gente pode fatiar o assunto limites. Para mim é muito importante, Aham, porque dali nascem muitos outros problemas. A é gente pode verdade. fatiar o assunto limites e fazer com abordagens diferentes, cada live com abordagem diferente, entende? Eu acho. Aham. Nossa, que vai ser muito legal, porque existe o limite na falta de foco e na falta de atenção para as coisas que você quer para a sua vida, para você obter sucesso. E existe um limite aonde você também não precisa se privar dos abusos. Então são vários tipos de limites ali que podem ajudar na autoconfiança da própria pessoa, na autoestima e na saúde mental dela, né? Nossa, não tenha dúvida. Não tenha É, dúvida. E combinado. limite permeia todo mundo, permeia a mãe, Isso, quando no papel de mãe, né, com o sim, filho, no papel, a mãe no seu papel de filha, sim. no seu papel de esposa, na sua relação de trabalho, de líder, de chefe, Na de relação familiar, liderada, com na relação irmãos, com familiar. Ou irmãs, seja, em com todos os momentos, amigas. se a gente não estabelece os limites, a gente se perde e essas relações ficam confusas, né? Então eu acho que tem Exatamente. muitos caminhos aí. É verdade. É bem amplo mesmo. Eu Eu fico acho que feliz de fazer isso. Eu acho que dá para a gente pode fatiar. contribuir bastante. Já tem muitas pessoas perguntando, eu acho que vai ser bem útil, sim. Eu concordo. Ai, que bom. Obrigada mais uma Sheiloca, vez. muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Vai curtir suas férias aí, merecidas férias. Obrigada. E, de novo, obrigada por ter aí cedido seu tempo. Tá, imagino. Prazer todo meu. E um beijo para você, um beijo aí para as pessoas que estão conosco. Adoro. Obrigada. Estou lendo aqui algumas que já acompanham há mais tempo.